Regimento Geral da Unesp. Versão consolidada. Aprovado pelo Decreto número 10.161, de 18 de agosto de 1977. Atualizado até 24 de dezembro de 2021. Decreto número 10.161, de 18 de agosto de 1977. Aprova o Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Paulo Egidio Martins, governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o decidido pelo Conselho Provisório da Universidade em sessões de 3 e 4 de maio de 1977, e pelo Conselho Estadual de Educação em sessão realizada em 13 de julho de 1977. Decreta. Artigo 1º. Fica aprovado o Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que com este baixa. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Palácio dos Bandeirantes, 18 de agosto de 1977. Paulo Egidio Martins. José Bonifácio Coutinho Nogueira, secretário da Educação. Publicado na Secretaria do Governo, aos 18 de agosto de 1977. Maria Angélica Galeazzi, diretora da Divisão de Atos Oficiais. Publicado no DOI de 19 de fevereiro de 1977, P2. Regimento da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a que se refere o Decreto número 10.161, de 18 de agosto de 1977. Título I. Do objetivo do Regimento Geral. Artigo 1º. 1. Título 2º. Da Constituição da Universidade. Artigo 2º. 2. Capítulo I. Dos distritos e dos campos universitários. Artigo 3º. 3. Título 3º. Da Administração da Universidade. Capítulo I. Do Conselho Universitário, CO. Artigo 4º. Artigo 5º. Parágrafo único. 6. Artigo 6º. 7. Artigo 7º. 8. Artigo 8º. Perderá o mandato o representante discente que não tiver frequência regular mínima exigida nas disciplinas em que estiver matriculado. Artigo 9º. O mandato de representação de titular e suplente, nos órgãos 9. Colegiados centrais, será extinto no caso de falta de ambos os representantes em 2 sessões consecutivas ou a 4 alternadas por ano de mandato. Artigo 10. Além das atribuições fixadas no artigo 18 do Estatuto, compete ainda ao CO. I. Criar comissões transitórias ou permanentes para sua assessoria. Segunda. 10. Terceira. 11. Quarta. 12. V. 13. Sexta. Decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos, ouvido o CEP. Sétima. 14. Oitava. Aprovar a constituição das unidades auxiliares previstas nos artigos 6º e 7º do Estatuto. Nona. Gis. 16. Xi. 17. 12. Exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de lei, do Estatuto e deste regimento. Capítulo 2º. Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP. Artigo 11. 18. Artigo 12. 19. Artigo 13. 20. Artigo 14. Além das atribuições fixadas no artigo 24 do Estatuto, compete ainda ao CEP. I. Aprovar a distribuição das disciplinas pelos departamentos nas unidades universitárias, bem como o número de créditos de cada uma propostos pelas congregações. Segunda. Deliberar sobre os recursos que lhe forem submetidos. Terceira. 21. Quarta. Opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade. V. Baixar normas sobre a transferência de estudantes de um curso para outro, da universidade ou dos provenientes de outras instituições. Sexta. Baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula. Artigo 15. 22. Artigo 16. Artigo 17. 24. Artigo 18. 25. Artigo 19. 26. Artigo 20. 27. Artigo 21. 28. Capítulo 3º. Da Reitoria. Artigo 22. A reitoria, órgão executivo da administração central, será
dirigida pelo reitor. Artigo 23. 29. Artigo 24. Além da competência expressa no artigo 34 do Estatuto, compete ainda ao reitor e enviar às autoridades competentes, anualmente, o relatório das atividades da universidade. Segunda, designar comissões especiais ou grupos de trabalho para assessoria específica. Terceira, baixar portarias e instruções, ouvidos os órgãos competentes, quando for o caso. Quarta, transferir, conceder aposentadoria, afastamento e licença aos servidores da universidade, na forma da lei. V. Baixar por portaria o Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da universidade, aprovado pelo CO. Sexta, aprovar normas para acesso e reclassificação de cargos e funções dos quadros de pessoal da universidade. Sétima, dar posse ao secretário-geral. Oitava, estabelecer a pauta dos trabalhos das sessões dos órgãos colegiados a que preside. Nona, baixar resoluções decorrentes de decisões do CO e do CEP. X, em situações especiais, baixar atos, ad referendum dos órgãos colegiados a que preside. X, firmar convênios. 12. Assinar diplomas. 13. Apor vetos a deliberações de órgãos colegiados, recorrendo ex officio de sua decisão ao CO, quando for o caso de infringência flagrante de leis, regulamentos, do Estatuto ou deste regimento geral, ou quando contrariar os interesses da universidade. 14. Nomear os presidentes e vice-presidentes dos campos universitários, eleitos nos termos do artigo 28 do Estatuto. Artigo 25. Aposto o veto, conforme estipula o inciso 13 do artigo anterior, serão suspensos imediatamente os efeitos da deliberação até decisão final do CO. Parágrafo único. Rejeitado o veto por 2/3 dos membros do CO, será aprovada a deliberação em definitivo, retroagindo seus efeitos à data da aposição do veto. Artigo 26. Diretamente subordinada ao reitor funcionará a Comissão 30, permanente de avaliação, CPA. Artigo 27. A CPA será composta por 11 membros, indicados pelo 31. Reitor dentre os docentes da Unesp, em exercício. Parágrafo único. Na escolha dos membros da CPA serão atendidos os seguintes critérios. I. Representação das grandes áreas do conhecimento. Segunda, produção acadêmica compatível com o cumprimento das atividades próprias da CPA. Artigo 28. Cabe à CPA assessorar o reitor em assuntos referentes a 32. Avaliação acadêmica e institucional da universidade e a definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho docente, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Universitário. Artigo 29. A CPA terá um presidente e um vice-presidente designados pelo 33. Reitor dentre os membros da comissão. Artigo 29-A. A estrutura e o funcionamento da CPA serão estabelecidos 34. Mediante portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário. Artigo 30. A CPA terá quadro próprio de pessoal técnico e administrativo 35, integrado à estrutura da reitoria. Artigo 31. A CPA, para fiel cumprimento de suas atividades, poderá 36. Dirigir-se diretamente aos órgãos administrativos a fim de obter as informações e os elementos de que necessitar. Artigo 32. Dos atos da CPA caberá recurso ao reitor. 37. Artigo 32. A diretamente subordinada ao reitor funcionará a Agência 38. Unesp de Inovação. A UIN. Artigo 32-B. Cabe à UIN assessorar o reitor em assuntos referentes a 39. Propriedade intelectual e a inovação. Artigo 32-C. A estrutura e o funcionamento da AUIN serão estabelecidos 40, mediante portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário. Artigo 32-D. Dos atos da AUIN caberá recurso ao reitor. 41. Capítulo 4. Da administração dos campos, das unidades universitárias, das outras unidades e das autarquias vinculadas. Seção I. Da administração dos campos universitários. Artigo 33. 42.
Artigo 34. Ao grupo administrativo do campus compete: e estabelecer as medidas necessárias à adequação dos serviços administrativos e técnicos. Segunda, aprovar anualmente a proposta orçamentária do campus a ser encaminhada à reitoria. Terceira, deliberar, nos termos do Estatuto e do Regimento Geral sobre matéria administrativa e disciplinar. Quarta, zelar pelo patrimônio do campus. V. Manifestar-se no caso de admissão de pessoal técnico e administrativo do campus. Sexta, elaborar o regimento do campus, quando for o caso. Sétima, exercer outras atribuições que lhe couberem por lei, pelo Estatuto, pelo Regimento Geral ou por delegação superior. Artigo 35. Como órgão colegiado, o grupo administrativo reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, extraordinariamente quando convocado pelo seu presidente ou por 2/3 de seus membros. Parágrafo único. O presidente e o vice-presidente não poderão ser desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. Artigo 36. O presidente do grupo administrativo é o agente executivo do campus, encarregado de coordenar e supervisionar as atividades administrativas. Artigo 37. Além das atribuições que lhe forem conferidas por lei, por este Regimento Geral, pelo regimento do campus e por delegação superior, compete ao presidente e representar o campus em quaisquer atos públicos ou acadêmicos. Segunda, processar a contratação ou admissão de pessoal docente, técnico e administrativo do campus. Terceira, processar a demissão, dispensa, prorrogação e rescisão de contratos, atendidas as disposições legais vigentes. Quarta, apostilar títulos ou aditar contratos para efeito de enquadramento, inclusive em regimes de trabalho. V. Encaminhar à reitoria, anualmente, o relatório das atividades administrativas do campus. Seção 2ª. Da administração das unidades universitárias. Subseção I. Da congregação. Artigo 38. 43. Artigo 39. 44. Artigo 40. Cabe à congregação. I. 45. Segunda. 46. Terceira. 47. Quarta. 48. V. Aprovar as propostas de realização de concurso de pessoal docente e as respectivas inscrições. Sexta. Nomear os componentes das bancas examinadoras de concursos para 49. Provimento efetivo de cargos inicial e final da carreira docente, bem como de concursos para obtenção de títulos acadêmicos. Sétima. Opinar sobre as propostas de admissão, transferência, dispensa ou renovação de contrato de pessoal docente, ouvido o departamento interessado. Oitava. Opinar sobre a proposta orçamentária da unidade, elaborada pelo diretor. Nona. Propor ao CEP, anualmente, o número de vagas a ser fixado para os diversos cursos. X. Propor ao CEP a criação, modificação ou extinção de cursos de graduação e pós-graduação. X. 50. 12. Opinar sobre os pedidos de afastamento de membros do corpo docente. 13. Criar e extinguir comissões especiais ou permanentes para estudos de quaisquer problemas ligados às suas atribuições. 14. Aprovar e coordenar os planos de trabalho didático e técnico-científico, elaborados pelos conselhos de departamentos. 15. Aprovar, por maioria de seus membros, a suspensão de concurso de pessoal docente. 16. Aprovar a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes. 17. Homologar os pareceres das comissões julgadoras de concurso de pessoal docente, com direito a rejeitá-los, quanto aos aspectos legal e formal. 18. Resolver, de plano, as dúvidas que lhe forem submetidas sobre a realização de concurso de pessoal docente. 19. Decidir sobre programas referentes à extensão de serviços à comunidade. 20. Deliberar sobre a prestação de contas do diretório acadêmico ou centro 51. Acadêmico. 21. Resolver, em grau de recurso, o que for de sua competência. XXI. Apreciar o relatório anual da unidade. XI. Manifestar-se sobre os assuntos submetidos à sua apreciação por órgãos superiores. XIU.
Opinar sobre a aceitação de doações e legados feitos à unidade. XV. Opinar sobre criação de cargos e funções da carreira docente. XV. Decidir sobre processos de transferência, trancamento e cancelamento de matrículas. XVI. Aprovar os regulamentos dos departamentos e de outras unidades auxiliares integradas às escolas. XVI. Suprimido. 52. XX. Conferir prêmios e propor algo à concessão de dignidades universitárias. XXX. Conceder e outorgar títulos de professor emérito nos termos do Estatuto. XXC. Reunir-se em sessões públicas e solenes, por ocasião do encerramento dos cursos de graduação. XX. Exercer as demais atribuições de sua competência. Artigo 41. Subseção 2ª. Da diretoria. Artigo 42. A diretoria, órgão executivo da unidade universitária, será exercida pelo diretor, auxiliado pelo vice-diretor. Parágrafo único. O diretor e o vice-diretor não poderão acumular a função de chefe de departamento. Artigo 43. Além das atribuições que lhe forem conferidas por lei, pelo Estatuto, por este regimento geral e pelo da unidade, compete ao diretor e representar a unidade em quaisquer atos públicos e acadêmicos. Segunda, administrar a unidade universitária. Terceira, exercer o poder disciplinar no âmbito da unidade. Quarta, convocar e presidir as reuniões da congregação com direito a voto, além do de qualidade. V. Dar cumprimento às resoluções da congregação. Sexta, zelar pelo cumprimento do regime de trabalho do corpo docente, técnico-administrativo. Sétima, aprovar a escala de férias do pessoal docente e técnico-administrativo. Oitava, encaminhar aos órgãos superiores, anualmente, relatório completo das atividades da unidade universitária. Nona, participar do grupo administrativo quando for o caso. X. Participar do Conselho Universitário, nos termos do artigo 14 do Estatuto. X. Zelar pela fiel execução do Estatuto, deste regimento e do regimento da unidade universitária. 12. Tomar em situações especiais as medidas que se fizerem necessárias ad referendum da congregação. 13. Designar comissões especiais, temporárias ou permanentes, bem como grupos de trabalho para assessoria específica. 14. Estabelecer a pauta dos trabalhos das sessões dos órgãos colegiados a que preside. 15. Supervisionar as atividades das unidades auxiliares e outras subordinadas à unidade universitária. 16. Autorizar afastamento de docentes até 30 dias no país. 17. 54. 18. Executar a dotação orçamentária da unidade. 19. Exercer quaisquer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto, por este regimento, pelo regimento da unidade, ou por delegação superior. Artigo 43-A. Ao vice-diretor compete exercer as atribuições definidas no 55. Estatuto, bem como as que forem delegadas pelo diretor. Subseção 3ª. Dos departamentos. Artigo 44. Os departamentos congregarão o pessoal docente para os objetivos comuns do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade, e como órgão de articulação didática e técnico-científica, terão suas atribuições fixadas neste regimento geral e no regimento de cada unidade. Artigo 45. Os departamentos poderão, em colaboração, ministrar quaisquer disciplinas ou cursos especiais, desde que a medida não implique duplicação de meios para os mesmos fins. Artigo 46. 56. Parágrafo único. Os departamentos de cada unidade, bem como suas áreas, subáreas e disciplinas, constarão dos anexos aos regimentos das unidades universitárias. Artigo 47. Ao Conselho do Departamento compete e organizar os planos de trabalho do departamento. Segunda, atribuir aos docentes encargos de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade. Terceira, adotar, quando couber, medidas de ordem didática, científica e administrativa. Quarta, coordenar os planos de ensino das disciplinas do departamento. V. Supervisionar os laboratórios sob sua responsabilidade. Sexta,
zelar pelo cumprimento dos planos de pesquisa apresentados anualmente pelos docentes. 7ª, propor admissão e afastamento de docentes e admissão de pessoal técnico-administrativo. 8ª, propor a criação de cargos e realização de concursos para pessoal docente. 9ª, estudar convênios que envolvam o departamento e entidades externas, submetendo-os à instância superior para aprovação. X. Propor a criação, transferência ou supressão de disciplinas do departamento. Artigo 48. Ao chefe do departamento, além das atribuições que lhe conferem o Estatuto, este regimento geral e o regimento da unidade compete. I. Chefiar e representar o departamento. 2ª. Convocar e presidir as reuniões do departamento. 3ª. Submeter à consideração do Conselho do Departamento os planos de trabalho das disciplinas que o compõem. 4ª. Fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa. V. Controlar a frequência do pessoal lotado no departamento, informando a seção competente. 6ª. Coordenar a execução dos cursos ministrados pelo departamento, bem como desenvolvimento de pesquisa, excetuando-se os cursos de graduação e de pós-graduação. Estatuto, artigo 67. 7ª. 8ª. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Departamento, bem como as decisões dos órgãos a que estiver subordinado. 9ª. Adotar em situações especiais, medidas que se imponham em matéria de sua competência, ad referendum, do Conselho do Departamento. X. Exercer quaisquer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, pelo Estatuto da Universidade, por este regimento geral, pelo regimento da unidade universitária e pelo regulamento do departamento. Artigo 49. 58. Seção 3ª. Da administração das outras unidades. Artigo 50. 59. Parágrafo único. 60. Seção 4ª. Da administração das autarquias vinculadas. Artigo 51. A organização e as atribuições das autarquias vinculadas serão definidas em seus atos constitutivos e respectivos regimentos. Subseção I. Das disposições gerais. Artigo 52. A administração das autarquias vinculadas à Unesp será exercida por Conselho Deliberativo e pela Diretoria. Artigo 53. O Conselho Deliberativo da autarquia, de caráter eminentemente especializado com 6 membros, além do presidente que será o diretor da autarquia, terá suas atribuições definidas no ato constitutivo e ou no respectivo regimento. Parágrafo único. O diretor da autarquia, como presidente nato do Conselho Deliberativo, terá direito a voto, além do de qualidade. Artigo 54. A diretoria, órgão executivo da autarquia, será exercida por diretor nomeado na forma que dispuser o ato constitutivo e ou o seu regimento, aprovado pelo COI e homologado pelo reitor. Artigo 55. O controle administrativo, financeiro e de resultados das autarquias vinculadas ou associadas será exercido pela reitoria. Artigo 56. As autarquias colaborarão nas atividades de ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade quando solicitadas pela reitoria. Artigo 57. Quando se tratar de autarquia vinculada de regime especial, além do Conselho Deliberativo haverá um Conselho de Professores ou congregação, cuja composição e atribuições serão fixadas no regimento da autarquia. Subseção 2ª. Do Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza. Artigo 58. O Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, é uma autarquia de regime especial associada à Unesp, nos termos do artigo 15 da Lei 952, de 30 de janeiro de 1976. Artigo 59. No CET, Paula Souza, o Conselho Departamental e a congregação serão organizados em cada uma de suas unidades de ensino. Artigo 60. O Conselho Deliberativo do CET, Paula Souza, contará com 6 membros, entre os quais se inclui o diretor superintendente da autarquia com direito à voz, a voto. Parágrafo único. No ato de designação dos membros do Conselho, será indicado pelo reitor, o seu presidente. Título 4º. Do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade. Capítulo I.
do ensino. Artigo 61. Anualmente a reitoria divulgará a relação dos cursos a serem oferecidos pela universidade, elaborada pelo CEP, ouvidas as unidades e as autarquias de regime especial vinculadas e associadas. Artigo 62. Haverá, na Secretaria-Geral, arquivo dos prontuários dos alunos matriculados na universidade. Seção I. Da graduação. Artigo 63. Os cursos de graduação constituem a atividade básica da universidade e habilitarão ao exercício profissional na área definida pelo respectivo currículo. As disciplinas serão programas homogêneos e completos em si mesmos, com base nos quais se organizarão os currículos dos diversos cursos. 2. Na elaboração dos planos de ensino das disciplinas serão obedecidas as seguintes diretrizes básicas. E. Definição dos objetivos. Segunda. Conteúdo programático. Terceira. Metodologia de ensino. Quarta. Número de créditos a serem cumpridos. V. Número máximo de alunos por turma. Sexta. Critério de avaliação da aprendizagem. Sétima. Bibliografia básica. Subseção I. Do concurso vestibular. Artigo 64. O concurso vestibular, em princípio, deverá ser realizado pela universidade. Parágrafo único. O concurso vestibular terá validade apenas para o período letivo a que for destinado. Artigo 65. Revogado. Artigo 66. A classificação geral dos candidatos aprovados, em ordem decrescente da nota final obtida, determinará a ordem de preenchimento de vagas com preferência aos que indicaram o curso como primeira opção. Primeiro, obedecidas as ordens de classificação e de opção, serão aceitos candidatos que indicaram o curso como opção secundária, para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos da universidade. Segundo, os critérios de aprovação serão estabelecidos pelo COU por ocasião dos vestibulares. Subseção segunda. Da matrícula e do crédito. Artigo 67. O grau acadêmico, diploma ou certificado de curso só será obtido após o cumprimento por parte do aluno do currículo pretendido, tendo integralizado desta forma o número de créditos fixados pelo CEP. Artigo 68. A matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas. 62. Respeitado o mínimo de 3, por período letivo. Primeiro, uma ordem de precedência de disciplinas deverá ser elaborada para cada currículo, com o objetivo de orientar ou propor a escolha das disciplinas ou dos conjuntos de disciplinas. Segundo, para o alcance do estabelecido no parágrafo anterior, considerar-se-ão as seguintes conceituações. Disciplina pré-requisito é aquela em que o aluno deverá ser aprovado para poder matricular-se em outra. 2. Disciplina correquisito é aquela que só poderá ser oferecida em conjunto com uma ou mais. 3. Conjunto de disciplinas é um programa de ensino multidisciplinar ministrado de maneira integrada por conveniência didática. Terceiro, no caso de conjunto de disciplinas, a avaliação da aprendizagem far-se-á pelo programa integrado. Artigo 69. O trancamento de matrícula consiste na desistência, por parte do aluno e no prazo estipulado pela unidade, da matrícula numa ou mais disciplinas que estiver cursando, respeitado o disposto no artigo 62. Primeiro, o trancamento de matrícula na disciplina poderá ser concedido uma segunda vez a juízo da congregação. Segundo, não será computado para efeito de limite máximo de tempo para integralização de currículo, o período durante o qual o aluno tiver sua matrícula trancada em todas as disciplinas. Terceiro, não será concedido trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Artigo 70. O trancamento de matrícula permite ao aluno retornar ao curso nas mesmas disciplinas, respeitadas as condições que venham a ser fixadas pela unidade universitária. Parágrafo único. Caso a unidade não ofereça mais o curso no qual o aluno trancou a matrícula, assegura-se-lhe a possibilidade de matrícula em outras unidades da Unesp que ofereçam o curso, respeitado o limite de vagas. Artigo 71. Será cancelada a matrícula do aluno que, 63. Segunda, não tenha mais possibilidade de integralizar o currículo de graduação no prazo máximo estabelecido pelo Conselho Federal de Educação.
Artigo 72. Excepcionalmente, a juízo da congregação, poderá ser concedida, uma única vez, suspensão de matrícula em todas as disciplinas pelo prazo máximo de 2 anos improrrogáveis, sem que este prazo entre no cômputo da integralização do currículo, resguardado o disposto no parágrafo único do artigo 70. Parágrafo único. A suspensão não poderá ser concedida nos 2 primeiros períodos letivos. Artigo 73. Os regimentos das unidades disciplinarão a matrícula nos diversos cursos, bem como o regime de aprovação e promoção, obedecida à legislação vigente e à orientação geral do CEP. Artigo 74. Por ato do reitor, mediante proposta do CEP, serão regulamentados outros procedimentos relacionados com matrículas, transferências, trancamentos e cancelamentos. Artigo 75. Crédito é a unidade que corresponde a um volume de atividades programadas para serem desenvolvidas pelo corpo discente em período de tempo especificado. Artigo 76. As atividades mencionadas no artigo anterior compreendem: I. Aulas teóricas. Segunda, aulas teórico-práticas ou práticas. Terceira, execução de pesquisas. Quarta, trabalhos de campo. V. Seminários ou equivalentes. Sexta, leituras programadas. Sétima, trabalhos escritos, gráficos ou execução de peças. Parágrafo único. Entende-se por trabalho de campo qualquer atividade intra ou extramuros, como atendimento clínico, internato, estágios supervisionados, viagens, excursões e visitas programadas para pesquisa ou aprendizado local e outras atividades equivalentes. Subseção 3ª. Da avaliação do rendimento escolar. Artigo 77. A avaliação do rendimento escolar será feita em cada disciplina, em função do aproveitamento em provas, seminários, trabalhos de campo, entrevistas, trabalhos escritos e outros. Artigo 78. É obrigatório o comparecimento do aluno a todas as atividades escolares programadas. Primeiro, cabe ao docente a responsabilidade de verificação da frequência dos alunos. Segundo, as faltas coletivas dos alunos serão consideradas como aulas efetivamente ministradas pelo professor responsável pela disciplina, vedada a reposição do programa. Terceiro, o aluno que não tiver frequentado pelo menos 70% das atividades escolares programadas estará automaticamente reprovado. Artigo 79. A avaliação do rendimento escolar será feita com base em notas graduadas de 0, 0 a 10, 10, com aproximação de décimos. Artigo 80. Será considerado aprovado, com direito aos créditos da disciplina, o aluno que, além da exigência de frequência, obtiver nota igual ou superior a 5. Artigo 81. Ao aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima será 64, concedida a oportunidade de um único exame final. Parágrafo único. 65. Artigo 82. 66. Artigo 83. Caberá ao CEP expedir regulamentação complementar sobre a avaliação do rendimento escolar. Parágrafo único. A regulamentação assegurará ao aluno reprovado 2 vezes consecutivas pelo mesmo professor numa mesma disciplina, o direito de ter uma banca especial indicada pelo Conselho de Departamento. Seção 2ª. Da pós-graduação. Artigo 84. Os programas de pós-graduação devem ser organizados sob a forma de cursos avançados em área de concentração e de domínio conexo, visando a obtenção dos graus acadêmicos de mestre ou doutor. Primeiro, por área de concentração entende-se o conjunto de disciplinas diretamente ligadas a um campo específico do conhecimento, objeto da formação do pós-graduando. Segundo, o domínio conexo é constituído por disciplinas que complementam os conhecimentos da área de concentração, permitindo ao pós-graduando visão global do campo de sua formação avançada. Terceiro, a organização dos cursos de pós-graduação deverá abranger o maior número possível de opções, quer na área de concentração, quer na de domínio conexo. Quarto, a obtenção do título de mestre não é pré-requisito para a obtenção do título de doutor. Artigo 85. Os cursos de mestrado e doutorado terão a designação dos títulos que concedem em consonância com a exigência da legislação federal vigente ou com a
determinação expressa do parecer do Conselho Federal de Educação que lhe concedeu o credenciamento. Artigo 86. Poderão ser aceitas nos cursos de pós-graduação disciplinas cursadas fora da Unesp, a critério do CEP, uma vez que não ultrapassem 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso. Artigo 87. Os candidatos aos graus de doutor ou de mestre, além de cumprir as exigências de aproveitamento e frequência, deverão apresentar, respectivamente, tese de doutorado e dissertação de mestrado, ou trabalho equivalente, a critério da CESPG. Artigo 88. O CEP fixará, em regulamento geral, as exigências da pós-graduação. Artigo 89. Nenhum curso de pós-graduação poderá funcionar na universidade sem que tenha sido aprovado pelo CEP e autorizado por ato do reitor. Parágrafo único. 67. Seção 3ª. Dos cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão universitária. Artigo 90. Os cursos de especialização destinados a graduados têm por objetivo o aprofundamento num ou mais domínios de conhecimento. Artigo 91. Os cursos de aperfeiçoamento destinados a graduados visam a atualizar ou a aprimorar conhecimentos ou técnicas de trabalho. Artigo 92. Os cursos de extensão universitária visam a difundir conhecimentos e técnicas na comunidade. Artigo 93. Os cursos mencionados nesta seção serão regulamentados pelo CEP. Parágrafo único. A Unesp poderá instituir outras modalidades de cursos para atender a necessidades específicas. Seção 4ª. Do calendário escolar. Artigo 94. O calendário deverá prever 68 e pelo menos 200 dias letivos anuais ou 100 dias semestrais, excluídos 69. O tempo destinado ao exame final. Segunda, datas de início e término das épocas de matrícula, de recebimento de pedidos de trancamento de matrícula e de transferência de alunos. Terceira, dias de suspensão das atividades escolares. Quarta, outras exigências. Seção V. Da revalidação de diplomas. Artigo 95. A Unesp poderá revalidar diplomas estrangeiros, observadas as condições fixadas pela legislação federal. Artigo 96. O requerimento solicitando revalidação será dirigido ao reitor e instruído com os seguintes documentos: prova de identidade. Segunda, diploma. Terceira, histórico escolar. Quarta, comprovante do pagamento de taxa de revalidação. Atestado de sanidade física e mental. Primeiro, os documentos referidos nos incisos I e segunda deste artigo deverão ser autenticados em embaixada ou consulado brasileiro com sede no país onde foram expedidos e ter a firma da autoridade consular reconhecida no Brasil. Segundo, todos os documentos exigidos deverão ser traduzidos por tradutor juramentado quando julgado necessário pela universidade.